Hoje a nossa live é com a terapeuta Ouro aqui do time Abrap, terapeuta Fernanda. Nós vamos conversar sobre neurociência e yoga. Vou me apresentar e deixar o espaço para Fernanda. Eu sou a Stephanie, sou terapeuta credenciada aqui também na Abrap, sou da equipe de suporte e criação de conteúdo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fernanda, fica o espaço para você se apresentar para os nossos girassóis e falar um pouquinho sobre você. Boa noite, Stephanie. Obrigada pelo convite, né? Primeiro me apresentar, eu sou Fernanda, sou psicoterapeuta de abordagem junguiana. Também sou instrutora de yoga, né? Na verdade, a yoga que acabou me levando para esse olhar aí de cuidar das pessoas, de querer olhar as pessoas com um pouco mais de cuidado, de entender um pouco da alma humana, né? Fernanda, bem-vinda também como membro Abrap, você aqui responsável também como agente de falar sobre saúde mental nas várias vertentes. E assim, uma identificação que gera muito do nosso público é quando a gente pergunta como você chegou ao momento de cuidar do outro enquanto terapeuta, como foi esse chamado para você, como você chegou nessa caminhada, se você pode contar também um pouquinho pra gente antes de aprofundar no tema. Claro, claro. Então, a minha história, eu venho de uma área completamente diferente, né? Eu trabalhei na construção civil como engenheira civil durante muitos anos da minha vida. E quando meu filho nasceu, eu fui me aprofundar no yoga, conheci o yoga, comecei a praticar, depois eu fiz a formação como instrutora de yoga e cada vez me encantei mais. Em uma das práticas lá durante a formação, a gente fazia uma meditação, né, para a gente pensar sobre o propósito de vida. Na minha mente, aquele momento veio, poxa, eu queria ser luz, né? Mas não nessa coisa assim de, grandiosa, que sabe, parece prepotente, não. Eu queria ser luz no sentido de que, assim, um farol numa ilha perdida no oceano, ele é luz para alguém, para que um navio não bata. Uma lanterna na tua caminhada em algum lugar, esse também é luz, né? Então, é essa luz, assim, eu queria ajudar o máximo das pessoas numa guiança, num caminho, e para se encontrar, para achar a sua essência. Depois disso, né, foi vindo. Aí você foi dando aula de yoga, fui conhecendo outra coisa, fui buscar uma especialização, uma pós-graduação em psicologia analítica junguiana. Fiquei mais encantada ainda. Larguei a engenharia de uma vez por todas e passei a dar aula de yoga e a atender as pessoas como psicoterapeuta. Cada um de nós, enquanto terapeutas, né, quando chega nessa jornada, começa como um autoconhecimento, mas não tem como não se apaixonar. E eu consigo enxergar quando você fala que o chamado de servir o outro, que até a Abrap hoje é um sucesso no que é, graças a todos nós, membros, as pessoas que chegam aqui com esse propósito de ajudar, mas porque nasceu com o propósito de ajudar. No pós-pandemia, o número de pessoas grandes que eu tinha acesso, sempre falando, eu precisava de um terapeuta, só que eu já não tinha como abraçar mais pessoas e não tinha quem indicar. Aí eu pensei, se nós tivéssemos uma plataforma, essas pessoas seriam abraçadas por alguém que eu confio, que é esse caminhar de live, de poder ajudar e trazer essa consciência. Então, quando a gente vem para as lives, lembrar sempre vocês que é para que vocês conheçam um profissional de qualidade, para que você conheça o trabalho da Fernanda, para que, se esse momento for de conexão para você, você procurar sim auxílio, conhecer um pouco mais sobre o yoga ou outros atendimentos que a Fernanda também realiza de forma online. Então, assim, é sempre um caminho puxa outro, né? A vibração do seu propósito veio à nossa instituição e ver que a gente está nessa caminhada realmente de ajudar, de servir e de alguma forma trazer um pouco mais tranquila, mais em paz. Acho que acaba que, como o Jung fala, né, não existe acaso, né? Tem sincronicidade. A gente vai juntando as pessoas que têm os pensamentos afins, que vão ter o mesmo propósito, né? Fato, a gente que está nessa área é muito constante acontecer. A gente faz a nossa parte de nos cuidar, de nos centrar, e as coisas fluem para que aconteça desta forma. Eu sou muito grata pela equipe que nós formamos aqui, até por você, por ver seu perfil, por ver seu trabalho também. Já vi seu canal no YouTube, inclusive convido vocês a seguirem a Fernanda, conhecer o trabalho dela, tá? Maravilhoso. Membro Abrap, viu, gente? Fica à vontade, tá lá no abrap.org, para quem quiser entrar em contato e ter uma sessão. Entrarmos no nosso tema de hoje, que é neurociência e yoga. É interessante a gente começar a entender, assim, eu vejo muitas pessoas, até instrutores de yoga ou praticantes de yoga, a gente
vai conhecendo a yoga e percebe na prática que isso traz tanto benefício e a gente não consegue entender muito bem o porquê, né? Aonde que acontece essa mágica dentro da gente. E de uma filosofia que é tão antiga, né? Uma filosofia que tem, se for falar da filosofia védica, está falando de 6.000 anos. Se a gente for falar do yoga como posturas, como asanas, a gente está falando de um pouco mais recente, mas ainda assim é muito baseado naquela filosofia védica. A primeira coisa que eu separei aqui para conversar, trechinho dos sutras de Patanjali, né? Que são meio que um compêndio ali que fala do que é yoga. Então, tem o primeiro sutra que fala Atha Yoga Nushasana, que tipo, aqui está o yoga, aqui e agora é o yoga, né? Então, traz a gente para o momento presente, né? Vamos pensar e vamos viver o momento presente. O yoga é aqui e agora, nesse exato momento. Não tem antes, não tem depois, é nesse exato momento. E o segundo sutra, que assim, é uma brincadeira que eu faço, que eu falo que o yoga, ele lá atrás, né, quando foi iniciada toda essa filosofia védica, ele já era curar mentes, né? Porque o segundo sutra fala Yoga Chittavritti Nirodha, que é o yoga, é o recolhimento das flutuações da mente. Ou seja, é para a gente se acalmar, é para a gente relaxar, é para a gente viver o momento presente, respirar, aprender a respirar. A gente vive, principalmente na sociedade moderna, com a respiração ofegante, porque está cansado, com a respiração rápida demais, porque está muito agitado. Vamos reservar um momento para a gente, vamos reservar um momento em que a gente reaprende a respirar. Por quê? Porque esse reaprender a respirar é que vai cessar essa flutuação da mente, né? Que a gente vai lá em cima, vai lá embaixo. É uma oscilação de humor o tempo todo e a gente não tem hora nenhuma para dizer assim, deixa eu me cuidar, deixa eu olhar para dentro de mim. E a yoga te convida muito a isso, né? Colocar no local de observador de você mesmo. A gente observa muito o mundo externo. E que hora que a gente vai olhar para dentro? Que hora que a gente vai voltar esse olhar para dentro e saber o que se passa, aonde dói, aonde incomoda? Falta muito isso na sociedade moderna, né? Então a gente já começa aí com a temática do Yoga Sutra já trazendo isso para a gente. É o recolhimento das flutuações da mente. Então a gente já tem provas aí, o yoga foi criado para essa situação aí de você poder olhar para o seu cérebro, cuidar do seu cérebro, cuidar da sua saúde mental. É um complemento, né? Eu já ouvi falar de alguns psiquiatras que estão receitando yoga, né? Ele vai lá falar de um tratamento multidisciplinar, ele vai falar, olha, você tem que buscar a terapia, você tem que fazer yoga e por aí vai. E aí a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão da vida atual, da sociedade moderna, que nos empurra, né, vida fora e a gente entra nesse modo automático aí. Convido vocês a pensar. Hoje, sobreviver custa caro para o corpo. E o corpo é que paga essa conta. Olhar lá para trás, desde a evolução da espécie e tudo mais, a gente desenvolveu 3 capacidades para sobreviver. É resposta em arco reflexo, que é uma resposta de impulso ou de violência. A resposta de luta e fuga quando a gente ativa lá o senso de luta e fuga, você se sente em perigo, ou você luta ou você foge. E daí você tem uma descarga de noradrenalina e tudo mais. Então a gente vive nessa situação. E o pensamento rápido automático, que é bom para a gente poder lidar com as situações do dia a dia, mas acaba levando a gente para um estado, às vezes, de ansiedade, porque a gente está sempre pensando lá na frente. Quando a gente fala dos animais, do mundo dos animais, eles vão ter algumas dessas respostas e tudo mais, esse sentido de luta e fuga. Por quê? Porque eles precisam se defender na natureza. Mas o problema é que a sociedade atual, ela fez com que a gente entrasse em luta e fuga constante para o resto da vida. E aí você vem com histórias chega no consultório de burnout, de estresse, de ansiedade, de depressão, porque a gente está o tempo todo no luta ou fuga. E não é isso, né? Não é isso que a resposta que a gente quer do nosso organismo, que é a ansiedade. A ansiedade é uma máquina de antecipar. Eu estou antecipando, eu estou prevendo os problemas, mas é isso, eu estou me pré-ocupando, eu estou ocupando antes do tempo. E aonde isso vai dar um problema aí no nosso organismo, na nossa mente? A gente desconecta o pensar, sentir e agir. A gente desconecta toda essa informação da gente ter
um pensamento, sentir eu devo, não devo, e depois agir. Não, a gente pensa e age. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da antecipação dos fatos, da ansiedade tomar conta. Dando isso para a yoga, falando um pouco de como funciona o nosso sistema nervoso, do ponto de vista funcional, a gente tem um sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável por atividades que demandam rapidez, energia, trabalho, que é essa resposta de luta ou fuga que a gente acabou de falar. E o parasimpático é que tem um papel importante na regulação do sistema, da nossa regulação, do nosso descanso, do nosso bem-estar, da calma, do relaxamento. Então, a gente precisa ativar esse sistema parasimpático. A vida moderna deixa a gente atuando no sistema simpático o tempo todo. Como é que eu vou ativar esse sistema parasimpático? Eu vou fazer yoga, eu vou respirar, eu vou meditar, eu vou fazer mindfulness, né? Eu vou ter um monte de outras atividades que eu posso fazer isso. Como que eu construo isso na yoga? Você precisa entender que algumas situações, né, que é os mecanismos que a gente acaba ativando na yoga. Quando eu estou lá fazendo ou a respiração no início da aula, ou eu estou fazendo as posturas, os asanas, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer a propriocepção e a interocepção. Propriocepção, capacidade de reconhecer a sua localização espacial do corpo em posição, o tempo e o espaço. Onde eu estou? Que momento que eu estou? Eu estou aqui numa sala de yoga ou na minha própria sala fazendo a yoga e eu preciso perceber o meu local no tempo e no espaço. Então, no comecinho da aula ali, a gente sempre vai falar para os alunos, olha, percebe a sua respiração, percebe o ritmo da sua respiração, percebe como está o seu corpo, se você está agitado, se você está nervoso ou não, se você já está calmo, se você já está relaxado. Percebe se você tem alguma dor, leva a sua atenção lá para essa dor, sabe? Leva a sua atenção para cada parte do seu corpo. E quando eu faço esse chamado para essa atenção do que está acontecendo com o seu corpo, com a sua respiração, com o ambiente ao seu redor, eu estou te chamando para o momento presente. Eu estou te chamando para você respirar, para você saber aonde você está. Porque às vezes a gente está aqui e já está pensando lá na frente, a gente já está pensando aonde a gente tem que estar depois disso. Depois da aula da yoga eu já tenho que correr porque eu tenho que, sei lá, sair para o trabalho, eu tenho que correr para levar meu filho na escola, qualquer uma dessas coisas que a gente acaba saindo do local onde a gente realmente deveria estar. Outra coisa que a gente acaba criando na yoga é a interocepção, que é um outro conceito, que é a percepção da condição fisiológica do corpo. Eu estou bem, a minha respiração está calma, será que eu estou ansioso? Será que eu estou triste? Será que eu estou feliz? Será que eu estou com algum incômodo na parte interna do meu corpo, em alguns dos meus órgãos? Eu estou me sentindo mal de alguma forma? Nessa primeira parte da aula você vai perceber isso. Na segunda parte da aula você já faz caminho inverso, né? A gente começa a contar para o nosso corpo que está tudo bem, né? A hora que eu entro numa postura de um guerreiro, né? Que eu vou ativar minha musculatura, vou expandir meu músculo do ilho-pessoas, que é o músculo que a gente tem que sai desde as nossas vértebras aqui atrás, passa pelo abdômen e vai conectar lá na bacia. Esse músculo, a hora que eu expando ele, que eu abro o meu peito numa postura do arco para cima, o que for, eu estou dizendo para o corpo, olha, eu estou expandindo, eu não estou contraindo. Porque é o que a gente faz quando a gente está nervoso, quando a gente está agitado, estressado, a gente contrai todos os músculos. Aí eu entro numa postura da yoga e eu expando. E aí, então, a hora que os meus músculos conseguem ter essa percepção de que, olha, está expandindo, está relaxando, está alongando, eu vou levar a mensagem de volta para o meu cérebro. Olha, tá tudo bem, você pode acalmar. As coisas estão indo bem aqui. Vamos entrar num estado de relaxamento, num estado de tranquilidade, de calma. E uma coisa que você comentou referente ao estado de presença e respiração, nesses 6 meses que eu pratiquei yoga, agora há pouco tempo, que foi o meu primeiro contato, eu realmente tomei consciência de que eu não estava respirando de forma coerente para mim,
Porque quando a gente começa no yoga, que você vem trazer a ideia do estado de presença, que principalmente os instrutores nos auxiliam com relação a respirar mais pelo nariz, começa a reparar o quanto você respira pela a boca, e aí você gera o estado de presença em perceber a sua respiração. Eu consegui perceber no yoga o estado de presença, principalmente pelo fato da gente não ter nem consciência da nossa respiração. Tá? É de forma tão automática, né, que a gente nem nota se é pelo nariz ou pela boca, e no momento que você para só perceber isso, é um gatilho para a gente tomar a consciência do estado de presença, como você também citou da postura. Eu sou super encurtada, percebi isso na prática do yoga, e justamente quando a gente se põe na postura, a consciência da respiração pelo nariz, que vem esse estado de estou sob controle, eu consigo sentir o meu corpo, essa é a posição, consegue vivenciar isso de forma muito mais clara dentro da prática. Quando a gente está na postura, percebe, estou respirando pelo nariz, estou concentrada, e você sente que o seu corpo e que você está ali. Você não consegue nem pensar em outra coisa, do seu corpo, no meu caso, que tem um corpo encurtado, muita dificuldade com várias mobilidades. E o yoga me trouxe essa visão. Cada dia que eu chego mais próximo, só de fazer isso, no seu cérebro, no seu estado de presença, é até uma sensação de, nossa, uma conquista para o meu corpo físico ali. E a gente fica muito conectado com o agora mesmo. Você mencionou, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que eu preparei mais para frente, mas já vamos levar a atenção para isso, que você falou assim, eu percebi que eu sou encurtada. É que são movimentos completamente diferentes da maioria dos exercícios físicos que a gente faz. E a hora que eu faço isso, eu entro numa postura que é completamente diferente de tudo que eu já conheço, eu estou gerando uma nova sinapse no meu cérebro, eu estou conectando outros neurônios para poder entender, peraí, aonde que eu tenho que colocar a força? Aonde que eu tenho que alongar, aonde que eu tenho que contrair. E aí você vai gerar também novas sinapses. E tem muita gente que brinca que yoga rejuvenesce, né? E aí ficam achando que a gente vai ficar bonita, que vai servir como botox. Não. A yoga rejuvenesce porque ela dá saúde para o teu cérebro. Nessas novas sinapses que você vai desenvolvendo, você vai fazendo com que o teu cérebro fique cada vez mais jovem, fique cada vez mais, crie mais conexões. Então a gente, não dá para aprender nada novo? Sim, sempre dá, né? E é o que você falou, vou perceber aqui aonde que meu corpo não está alongado o suficiente e vou tentar fazer. E é uma prática constante ali, né? É muito engraçado que às vezes você está fazendo determinado asana, né? Determinada postura, e você acha, poxa, eu não vou conseguir fazer isso nunca. E chega numa aula assim, do nada, você conseguiu. É muito bacana isso, né? Voltando ao que a gente estava falando, né? Do alongamento do iliopsoas, né? Esse músculo que a gente, na yoga, a gente chama que é o músculo da alma, né? Que é o maior músculo que a gente vai ter aqui, que vai chegar desde a nossa coluna até entrar por dentro da nossa bacia, e ele se contorce. O que acontece com o iliopsoas quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado? A gente vai contraindo, vai reduzindo, vai ficando pequenininho. Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó, com o nosso, né? A gente está aqui, esse é o nosso corpo, a gente vai fechando. E a hora que eu entro numa postura na yoga que eu vou alongar esse iliopsoas, o meu corpo vai entender, tá tudo bem, não tenho que me preocupar. Se o músculo já está alongado e tal, deve ser porque eu estou num local tranquilo, eu estou num local seguro, eu estou acolhido. E aí a gente faz esse caminho inverso, de levar a informação do corpo para o cérebro. E é muito da onde a gente vai entender aí por que a yoga parece, né? Que a gente sai da yoga falando, nossa, estou me sentindo renovado. Por que é isso? Porque tem uma explicação física, né? Não bastasse todas as explicações que a gente tem lá na filosofia da yoga, tem uma explicação física também. Tem alguns ensinamentos que falam sobre o Pavamuktasana, que são sequências para a gente ir aquecendo as articulações em cada parte do corpo. Pavamuktasana quer dizer a liberação dos ventos. E quando você vai ver o que é, né? Quando você faz isso, você lubrifica, você leva o líquido sinovial às suas articulações, você lubrifica, ou seja, você tirou realmente o espaço vazio que havia ali naquela articulação e lubrificou. Está escrito lá nos sutras. Então, tipo, antes de qualquer conhecimento que a gente tivesse sobre a parte científica disso tudo. Lindo de ver essa filosofia, de como ela conversa com tudo que a gente consegue encontrar hoje
com provas na ciência, de que a yoga ela tem o potencial de reduzir a neurosenescência. Foi o que a gente acabou de conversar aqui. O que é isso? É o envelhecimento do cérebro, né? Hoje em dia a gente tem vários exames de imagem e a gente tem algumas pesquisas muito sérias com exames de imagem sobre meditadores em estado de meditação e consegue perceber em que momento, que parte do cérebro está sendo acionado na hora da meditação ou após uma prática de yoga, que tem várias pesquisas só sobre isso. Depois, se vocês quiserem pesquisar, dá um Google, procura a professora Sara Lazari e ela fala exatamente sobre isso. Aonde, que parte do cérebro é acionada durante a tua prática de yoga, durante a tua prática de meditação. Com isso, a gente vai gerando neuroplasticidade, que a gente tinha conversado sobre conseguir fazer novas sinapses, conseguir fazer novas conexões. E essas mudanças, elas vão fazer a nossa rede neuronal crescer, aumentar, ativa o nosso cérebro. Ela poderia ser chamada como uma ginástica cerebral. Além da postura física que vai te trazer ali um benefício para o seu corpo, de alongar o corpo, de fortalecer. A gente tem várias posturas de força também no yoga, muita postura de força nos braços, nas mãos, pernas também, muita coisa disso, e muita postura de alongamento. Então, você vai fazer um exercício físico e um exercício para o teu cérebro, para a tua saúde mental. E aí, o que é mais interessante a gente perceber aqui? Basicamente, quando a gente pratica yoga, os níveis de GABA em nosso cérebro aumentam. O que é GABA? GABA é um neurotransmissor, assim como a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, a endorfina, todos esses que dopamina, tudo isso que a gente já ouve falar, né? Durante a prática de yoga, você já é comprovado que você consegue aumentar a produção desse neurotransmissor, que é o GABA. E aí, quando a gente fala em algumas doenças, uns transtornos, né, de depressão, de ansiedade e tudo mais, TDAH, qualquer um desses transtornos, o que a gente vai olhar para os remédios que são indicados para esses transtornos pelo psiquiatra? Eles inibem a recaptação de neurotransmissores, como GABA, como dopamina, como noradrenalina, como serotonina. Ele vai inibir a recaptação, ou seja, para ter mais desse neurotransmissor disponível no teu cérebro para diminuir a tua depressão, a ansiedade e tudo mais. Você está usando um fármaco natural quando você faz yoga. Você, em vez de estar utilizando um antidepressivo, um ansiolítico, você está usando yoga. Olha que maravilha, sabe? Você não está utilizando de um remédio, você está fazendo uma prática física e mental, e ela vai contribuir enormemente para a tua saúde mental. Isso assim, não tem nem palavras para definir isso. Você conseguir algo que você só conseguiria com um remédio. Com o tempo, isso vai aumentar o autocontrole, isso vai aumentar as tuas habilidades de tomada de decisão. Tudo isso são efeitos que esse aumento do GABA vai ter no teu cérebro. De importância que agora, antes de chegar ao extremo, o seu corpo e sua mente está tão sobrecarregada a ponto de você ter que se submeter ao uso de químicos, existem caminhos mais saudáveis, como, por exemplo, um acompanhamento terapêutico, a prática de yoga. Isso tudo previne que você chegue em situações extremas físicas, mentais, emocionais. Papo das nossas lives aqui é sempre para trazer essa consciência que existem caminhos mais saudáveis ao ser humano viver de forma longínqua e plena do que medicamento, chegar em questão extrema. Então, lembrar vocês que o intuito das nossas lives é trazer essa consciência, esse conhecimento, que a gente não precisa chegar em situação extrema para poder buscar uma qualidade de vida, uma melhoria da sua saúde física, emocional ou mental. A terapeuta Fernanda falou aí quantos benefícios o yoga traz. Às vezes você não gosta de fazer uma academia, fazer caminhada, é possível fazer yoga online em casa, se tiver um espaço, E a melhor maravilha do yoga é que você só precisa do teu corpo e do tapetinho, né, Stephanie? Mais nada. A Fernanda tem yoga online, até no Instagram dela tem como agendar lá. Conheçam essas técnicas de terapia, de saúde, de autocuidado, para não chegar em situações extremas. Vamos nos cuidar sempre. Continuando aqui, né, o que a gente estava falando, esse GABA ele vai gerar para você uma sensação de calma, de relaxamento. Ele modula as contrações musculares, ajuda na indução de sono. Quanta gente a gente não conhece por aí
que precisa de remédio para dormir. Você tem aí disponível para você uma prática física que vai fazer bem para o teu corpo e ainda vai te ajudar com o sono, sabe? E é fato, assim, quando eu comecei na yoga, eu tinha insônia. Eu passei a dormir bem e parece, e não é porque você está com cansaço físico, não é nada disso, é porque realmente funciona, né? A gente está realmente mudando a química do nosso cérebro, indo para um lugar de calma, para um lugar de cura. A yoga, ela cura. É impressionante. Voltando, falando um pouco mais sobre os neurotransmissores, né? Vai ter como que você pode utilizar eles a seu favor, de que jeito que você vai captar isso sem precisar de utilização de remédio. Então, o GABA, que a gente estava falando, ele vai ser a hora que você mantém foco, quando você medita, quando você respira, isso tudo a gente faz na yoga. A ocitocina, né? Quando você tem abraços verdadeiros, quando você tem troca de afeto, quando você consegue relações de carinho, né? De verdade. Noradrenalina, quando você faz exercício físico, ou seja, de novo, a gente vai poder ativar a noradrenalina também com a yoga e também quando a gente faz algum tipo de massagem. Serotonina, ver o lado bom das coisas, o otimismo. E aí tem uma parte da yoga que a gente, no comecinho da aula, a gente sempre pede para a pessoa definir o seu sankalpa. O que é o sankalpa? É a intenção para a tua prática de hoje. Então você faz como se fosse, vamos falar sempre de uma neurogênese, você cria uma nova verdade para o seu cérebro. Qual é meu sankalpa de hoje? Eu quero ter um dia feliz, eu quero ter um dia tranquilo. Você criou essa verdade ali para você, o teu cérebro vai assimilar aquilo ali, essa mensagem que você mandou para ele, e dessa forma você já está vendo a vida de uma forma mais otimista. E nisso, aí você fala assim, poxa, mas isso aí parece crendice, né? De que eu estou falando, de que eu vou falar um negócio, esse negócio vai acontecer. Não, além de você estar fazendo essa parte de ter uma nova crença, você está também gerando serotonina. Você está fazendo com que o teu organismo produza mais serotonina. E dopamina é quando você é grato, né? Então, um dos exercícios que a gente faz ao final da aula de yoga, depois de todos os asanas do relaxamento, eu, pelo menos nas minhas aulas, sempre faço isso, né? Levar as pessoas a pensar assim, agradecer ao nosso corpo pleno de saúde e paz que nos permitiu mais essa prática. E que às vezes a gente esquece de agradecer de coisas tão simples. Isso vai ser uma prática edificante, e ao mesmo tempo você tem ali geração de dopamina no seu cérebro. Então, assim, a gente tem um monte de jeito de se cuidar antes de chegar, né, o que você falou, naquele estágio lá de tratamento psiquiátrico, de buscar a utilização de fármacos, tem muita coisa antes. Então, você sentiu que não está indo bem, você sentiu que tem alguma coisa de errado, vamos tentar tratar antes de chegar naquele limite em que eu vou precisar utilizar de fármacos para tratar de sintoma e não tratar da causa, que é o que a gente faz na terapia, é o que a gente faz na yoga, né? Quando na yoga a gente vai aumentar a produção de neurotransmissores. Na terapia, a gente vai investigar o que é que te gera gatilho, de que jeito você foi parar naquele estado de ansiedade ou naquele estado de depressão, o que te levou até lá? Então, vamos ter um olhar, como a Stephanie falou, muito anterior a esse, né? De chegar lá no final nossa, agora chegou a conta, agora eu tenho que tomar remédio. Tem muita coisa para a gente olhar antes, sabe? E assim, o yoga, ele realmente organiza e acalma o cérebro. A prática regular de yoga, ela aciona todas as regiões do cérebro. Tem alguns estudos, né, que comprovam que após 2 meses de prática regular de yoga, você já mudou completamente, você já criou uma neuroplasticidade no seu cérebro, você fez novas conexões, você aumentou o tamanho da tua massa cinzenta. Isso tudo tem estudo, sabe? Depois eu posso passar para vocês. Pode me perguntar lá no meu Instagram, eu passo os links dos estudos, das pesquisas, para que vocês possam comprovar isso, tá? Então, a yoga, ela é fantástica. Eu enumerei algumas vantagenzinhas aqui da yoga, que para mim não são poucas, são muitas e muito interessantes. Então, a primeira, assim, para a gente resumir, o yoga ativa os neurotransmissores de dentro do sistema nervoso central. Não é um trabalho de fora para dentro. Eu não estou ingerindo
ingerindo um comprimido que daí vai gerar uma resposta no meu cérebro. Não, eu estou fazendo uma transformação de dentro para fora. E quando a gente fala em terapia, o que que a gente fala? Em olhar para dentro. Então, como eu disse antes, a prática do yoga vai aumentar o nível de GABA, dopamina, serotonina em nosso cérebro, o que, por sua vez, torna o cérebro mais resistente à dor. Então, às vezes, tem algumas situações na nossa vida que, se a gente tiver fragilizado, aquilo chega impactando tão forte para a gente. E se a gente já tiver ali como se fosse uma barreira profilático, né? A gente vai ter um efeito profilático aí. Não, eu já consegui fazer um armazenamento muito maior no meu cérebro desses neurotransmissores que vão me auxiliar a passar por momentos de dificuldades, por momentos pesados, difíceis. Eu já tenho toda essa bagagem comigo. A segunda vantagem é que a yoga reduz os níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, que é o que vai fazer você dormir mal, que vai fazer você ficar irritadiço, estressado. Alguns gráficos também que indicam que, conforme aumenta o teu cortisol, desce melatonina, ou seja, você produz menos hormônio do sono, você vai dormir mal, é normal isso acontecer. Então, se você tem uma prática que vai te auxiliar a reduzir esse cortisol, de novo, a gente está falando de não precisar de medicamento. Eu enumerei aqui uma questão de uma pesquisa feita em Harvard, que era o que eu tinha falado, né, que depois de 2 meses de prática regular de yoga, junto com a meditação, o hipocampo no cérebro do sujeito, da pessoa, tem uma massa cinzenta mais densa, ou seja, você aumenta a massa do teu cérebro. E o que o hipocampo faz? O hipocampo ele tem a função de aprendizado e memória. E aí a gente vai falar ali daquela questão, tipo, eu não vou envelhecer e perder a memória, eu vou sempre estar aumentando a massa do meu cérebro, aumentando a possibilidade de aprendizado e de memória do meu cérebro, né? A gente fica reclamando que a gente presta atenção em tanta coisa no dia a dia que às vezes a gente acaba se esquecendo de coisas simples. E aí você vai buscar, sei lá, alguém vai te dar uma receita milagrosa, fala, não, se você tomar isso aqui, sua memória vai ficar boa. Vamos fazer yoga. A quarta vantagem que a yoga faz a gente ficar mais inteligente, né? Parece brincadeira, mas é muito real, né? Então, porque a yoga, ela aumenta o dobramento cortical. O que é isso? Quando a gente fala de cérebro, tem aquelas dobrinhas, aquele monte de dobrinha ali. Então, a yoga aumenta essa quantidade de dobrinhas ali, né? E isso aumenta a habilidade de tomada de decisão, a habilidade de aprendizado. Vai fomentar isso tudo e aí realmente isso vai impactar na sua inteligência, em como você conduz as coisas, né? Yoga também melhora a condição do eixo do cérebro com o intestino. Não sei se a maioria aqui já ouviu falar. Tem, inclusive, agora alguns probióticos que eles são exatamente para melhorar o teu intestino, né? Selar as paredes do intestino para que você tenha uma melhor absorção dos nutrientes, porque hoje a gente já começa a investigar que o intestino é o nosso segundo cérebro. De novo, a produção do GABA, ele vai ser absorvido lá no intestino e ele vai mandar essa resposta contrária lá no cérebro, né? E o GABA agindo no intestino, na verdade, envia sinais nervosos em tempo real para o nervo vago. O nervo vago sai aqui do nosso cérebro, se conecta com todos os nossos órgãos internos, então ele manda funções para os órgãos e recebe de volta essas funções lá para o cérebro. Então, a gente vai mandar de novo essa informação para o cérebro de que pode se acalmar, a gente pode relaxar. E esse é o único local do corpo humano, que a gente descobriu recentemente na ciência, que tem essa comunicação direta, né? É o intestino com o cérebro. Ele consegue mandar essa resposta ali. Então, se você tem uma saúde intestinal boa, você também vai ter uma saúde mental boa, né? Falei a beça, eu falo rápido, qualquer coisa aí eu acho que dá para a gente retomar algum dos temas e voltar a falar. Eu tentei compilar o máximo de algumas informações, óbvio que tem muito mais coisa interessante e comprovada cientificamente de como a yoga pode agir no nosso organismo. Vi umas perguntinhas subindo ali, eu vi algumas pessoas perguntando, quantas vezes na semana? Começa com uma vez na semana. Eu te garanto que você vai se apaixonar e vai continuar fazendo cada vez mais. E o legal é que tem
algumas práticas que são mais simples, você pode fazer sozinho em casa, né? Você faz uma vez num estúdio ou faz uma vez online e depois você pode replicar aquilo novamente, né? Eu vi também uma outra pergunta se tem diferença para o mindfulness. O mindfulness é uma espécie de meditação, né? É você ter atenção plena em algo. Então, a yoga, ela é uma preparação para você meditar, para você chegar naquele estado de atenção plena, de prestar atenção na tua respiração, no teu corpo, no ambiente ao teu redor. Então, ele vai chegar para te levar para esse local. É isso que é a prática completa do yoga. Stephanie, eu não sei se tinham mais perguntas aí na. Tem uma pergunta do Consciência Ativa. Para quem nunca praticou nenhum exercício físico, o yoga é indicado? Yoga tem, você só precisa do corpo, né? Não tem essa de que para quem que é indicada, mas eu não sou flexível. Você vai ficar flexível no yoga, é lá que você vai aprender sobre essa flexibilidade. Mas eu não tenho tanta força muscular. Vamos criar isso lá no tapetinho, no yoga, né? Isso aí. E às vezes as pessoas ficam muito inibidas até de começar, porque quando você vai seguir alguns canais e alguns perfis de yoga, é óbvio, todo mundo quer mostrar aquela postura linda e maravilhosa, de cabeça para baixo, então uma postura de equilíbrio maravilhosa. Mas aquilo não é do dia para a noite, gente. A pessoa que está ali fazendo uma postura linda para tirar uma foto para o Instagram, ela tem, sei lá, 5, 10 anos de prática para chegar naquilo ali. Então a gente precisa ter um ponto de onde começar. Eu vou começar e eu tenho que ter a disciplina de continuar. Isso é um dos conceitos do yoga que chama tapas, né? Um dos conceitos do yoga que tapas é disciplina. Eu tenho que ter tapas, disciplina de continuar com a minha prática para eu chegar um dia naquela postura mais difícil. E outra coisa que é muito importante a gente dizer sobre o yoga, tem várias posturas que são extremamente difíceis que nem aquela pessoa que é craque vai conseguir fazer. Por quê? Porque você tem limitações do seu corpo, né? Cada corpo é de um jeito. Tem gente que tem um braço mais longo, tem gente que tem um braço mais curto. Então, vai ter determinada postura que você pode nunca conseguir fazer. E isso minimiza a tua prática? Não, né? Porque é muito além disso, né? É muito além da gente pensar naquela coisa toda que a gente vê de contorcionismo e de malabarismo que a gente vê nos perfis do Instagram. A prática, a mais simples possível, já é uma prática fantástica. E tem uma coisa que você citou aí sobre a expansão do nosso conhecimento, capacidade de aprendizado. Isso também tem a ver com a consciência da respiração, né? Quando a gente tem uma respiração consciente, todo o nosso organismo regenera de forma melhor, que a gente oxigena as células e assim tudo funciona melhor, principalmente o cérebro. E sobre coisas que a gente aprende com yoga e não tem como desaprender, como eu fiz yoga depois dos 30 agora, né? E percebi a minha falta de consciência na respiração. Consegui melhorar muito em 6 meses de prática de yoga. Essa questão da consciência de expandir o peito conforme o movimento e prestar atenção na minha respiração, isso me levou até a melhorar a minha execução no meu exercício físico. Eu sou uma pessoa que pratica exercício físico, musculação, e eu percebi que a minha respiração me gerou até mais força com carga, porque eu aprendi ao momento de Você sabe respirar. aonde colocar a força. E concentrar a força pelo meu estado de presença que eu consegui com o yoga e a respiração, tanto de inspirar e exalar de forma consciente durante a execução, que eu não sabia que eu não sabia até começar no yoga. Né? Tem um meme na internet que fala, poxa, eu achava que eu era bom em alguma coisa, né? Que era pelo menos respirar, até eu começar o yoga. E aí eu percebi, nossa, quanto eu não tinha consciência da minha respiração e como isso faz diferença no nosso dia a dia. Quando a gente toma essa consciência, a gente entende o que é o estado de presença que o yoga fala. Porque quando você está ali, concentra na sua respiração e está focado no que você está fazendo, esse momento de atenção plena realmente acontece, você consegue ver no seu dia a dia. E essa consciência dentro da prática do yoga que eu consegui viver. Quem puder e tiver a experiência de experimentar, mesmo que seja
por curiosidade, vale a pena a prática do yoga, até mesmo porque eu falo, ainda que eu não vá mais praticar o meu estado de presença e de consciência com a minha respiração, é para o resto da vida, até porque no meu dia a dia, na prática de exercício, eu já aplico, porque é uma coisa que eu já faço muitos anos e não vou parar nunca. Sim, sim. E é o que você falou, né? Uma vez que a gente aprende, já não tem mais como desaprender, né? A gente aprende a prestar atenção, a gente aprende a ter foco, a gente aprende. E assim, são várias máximas assim que a gente vai falando e que elas vão depois internalizando para a gente, né? A gente tem algumas posturas de equilíbrio, por exemplo, né? E aí eu sempre falo assim, às vezes a pessoa está na postura de equilíbrio e fala, abraça o desequilíbrio. Por quê? Porque a gente quer ter o controle de tudo, que a gente não quer desequilibrar. Então a gente vai criando novas verdades para a gente, assim, abraça o desequilíbrio, tá tudo bem e desequilibrar, e tá tudo bem a gente começar de novo. Peraí, desequilibrei, ok, deixa eu reiniciar essa postura, deixa eu recomeçar. E aí parece que a gente está falando ali só na yoga e aquilo vira uma verdade absoluta para você, para a vida. Falar, aí tá tudo de cabeça para baixo na tua vida e tu fala assim, abraço o desequilíbrio. Sim. Eu vou deixar espaço para a gente fazer as considerações finais. O pessoal já mandou aqui, ó, muito completo, amei, muito obrigada. E teve, acho que a Ana tinha perguntado se qualquer pessoa pode praticar. Eu acredito que você já explicou que corpo, tapetinho e tempo, qualquer pessoa está disposta. E ajuda na postura. Ah, a Cris perguntou se a prática do yoga também nos ajuda na postura no dia a dia, Total. igual a gente. Total, a gente tem várias posturas em que elas vão trabalhar a abertura de peito. A gente faz muita postura e contrapostura, né? Que às vezes você faz uma que você vai se dobrar por cima da tua perna e depois a gente faz uma que faz uma abertura de peito, que faz cria essa amplitude dos ombros, leva atenção para os ombros. A gente tem várias contraposturas para o nosso dia a dia, né? Essas de abertura de peito, porque quando a gente dirige, a gente se fecha, quando a gente está no computador, a gente se fecha, e a hora que a gente faz as contraposturas para abrir o peito, a gente está trabalhando isso, né? Tem algumas outras posturas que são super simples, de fazer liberação das articulações, que vão trabalhar muito essa questão, assim, quem trabalha muito no computador, tem postura, tem alguns exercícios até para a gente fazer com os olhares, né? Que aí a gente treina porque a gente passa muito tempo na tela, ou no telefone, no computador, então a gente vai fazer uma postura com o dedo indicador, em que a gente vai seguindo com o olho, só o olho, a cabeça não pode mexer. Então a gente está trabalhando o globo ocular para a gente não perder esse movimento dos olhos, né? Ao longo do tempo a gente está acostumado a ficar com o olho fixo o tempo todo. Então tem muita coisa para ajudar nas situações que a gente vivencia no dia a dia, tanto fisicamente quanto da saúde mental. E achei Teve uma legal perguntinha. assim, a questão do corpo, né? E só fazendo mais um adendo ali que perguntaram, mas eu nunca pratiquei. O legal da yoga é que ela tem uma mesma postura, ela tem 3, 4 níveis, né? Então, você nunca praticou, você vai fazer o primeiro nível. Aí, alguém que já praticou, vamos para o segundo. E aí, a gente vai evoluindo. Então, essa evolução na prática física não para. E da mesma forma que essa geração de novas sinapses também não vai parar. Porque você vai continuar. Eu já entrei nessa postura aqui de um jeito. Peraí, mas tem uma mais avançada e mais a mesma postura, sabe? E vai ganhando graus de dificuldade. E existe essa evolução, eu até falando que quando a gente abaixa só para pôr a mão no chão com o corpo reto, eu não alcançava, hoje eu já consigo alcançar. E a gente vai vendo essa evolução até esse tipo de movimento, a gente consegue perceber a evolução e sempre tem como evoluir. E eu acredito que seja uma postura simples, só tocar o chão, né? Em pé, tocar o chão. E Pois é, e tem, aí a gente só percebe que não consegue tocar o chão quando a gente faz pela primeira vez. sim. A Júlia até perguntou se tem curso de yoga. Você tem um curso de yoga gravado? Então, eu tenho algumas aulas lá que na verdade eu faço aula presencial aqui no Rio de Janeiro, e também faço aula online para quem quiser. Eu faço uma aula de personal e faço em turmas também. Pode entrar em contato lá comigo depois. E vai ter no final do mês, a gente está só vendo uma data, vai ter uma live aqui pela BRAP também, dando uma aula de yoga.
Já respondi até a pergunta da Ana, perguntando quando que vai ter a aula aberta aqui no Instagram. Vai ter esse mês ainda, Ana. Vamos confirmar a data e vamos postar aqui para vocês acompanharem. Vai ser uma aula em live. Provavelmente eu vou aproveitar essa aula, tá? Sim, sim, vou adorar, vou adorar. E aí, pessoal, nós vamos finalizar a live e vai ficar salva em colaboração com o perfil da Fernanda. Vocês podem seguir o Instagram dela ao lado do botãozinho ao vivo. Tem como seguir sem até sair da live, então sigam. Quem quiser fazer uma aula com ela, entrar em contato lá e verificar quais são os horários com ela. Ela dá aula online e vai ter uma aula aberta aqui pra gente também ainda esse mês com a Fernanda. Então, deixa aí acionadas as notificações da Abrap para vocês aproveitarem. Se quiser deixar os agradecimentos, eu agradeço o seu tempo. A live foi maravilhosa por todo o conhecimento que nos forneceu aqui. E obrigado a todos os nossos girassóis que participaram com as perguntinhas. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom falar de coisa que a gente sabe que vai fazer bem para todo mundo, né? E levar conhecimento às pessoas, né? Eu acho que fala muito do que eu escolhi como propósito daqui para frente, depois que eu fiz essa transição de carreira, é levar luz para cada pessoa que a gente puder aí, né? Sim, se aqui alguém precisar de auxílio, Fernanda está lá no abrap.org. E como conversamos, não precisamos chegar na situação extrema para buscar auxílio. A Abrap está aqui para a gente conversar sobre saúde mental, para que a gente entenda que terapia é algo acessível, que vocês podem fazer de casa. A Fernanda também atende de forma online, tá? Então, entre em contato, qualquer dúvida, manda mensagem aqui para a gente e sigam o perfil da Fernanda. Obrigada, Fernanda. Até os próximos encontros. Muito obrigada a todos vocês e boa noite. Tá ótimo. Boa noite, Stephanie. Obrigada a todos. Olga.